Olá a todos, espero que vocês estejam ótimos, né? E vamos a mais um vídeo, né, tentando complementar, né, o ensino continuado emergencial da disciplina de Meteorologia Básica IF 111 do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Nesse vídeo, nós vamos complementar, né, o assunto temperatura do ar e do solo, visando, né, o aspecto prático, né, do uso do graus-dias, né, no calendário agrícola, né? Esse vídeo deve auxiliar, né, vocês na resolução das listas de exercícios, né, vinculadas ao capítulo e também, né, no planejamento agrícola, né, ter uma noção da aplicação prática, né, do uso da temperatura do ar, né, no planejamento agrícola. Então, vamos lá. Então, pessoal, novamente a gente está aqui no site do INEMET, né? Então, né, igual a gente olhou no vídeo anterior, né? Está no site do INEMET, só que dessa vez nós vamos usar a aba normais climatológicas, tá? Então vamos clicar nas normais climatológicas e elas são representadas aqui no site em formas de mapa, gráficos, né? Ou mesmo a gente pode fazer o download dos dados, né? Então eu vou clicar aqui em downloads. Então aqui, ó, a gente tem um período das normais climatológicas, né? Antes da gente baixar os dados, repare aqui que a gente tem dois períodos de 30 anos, né? De 1961 a 1990 e de 1981 a 2010, né? Então são 30 anos de dados, né? Que constituem, né, uma normal climatológica, né? Então esses dados, né, são considerados consistentes, né, na representação, né, da média, né, de qualquer elemento climatológico. Nesse caso aqui que a gente vai usar a temperatura média do ar, joia? Então, vamos clicar aqui no período mais recente, né? E olha só, eu tenho as opções aqui de baixar, né, diversos dias aqui, diversas questões, diversos elementos meteorológicos, né? Temperatura, pressão, insolação, né? Enfim, uma série de elementos aqui, mas a gente vai ficar lá na temperatura, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, na temperatura média compensada mensal e anual. Clico nela, né, e vou fazer um download da planilha, né? Eu já fiz aqui o download, ó. Então vou cancelar aqui e vou abrir a planilha que eu fiz o download, ó. Então repare o seguinte, né? Eu tenho o código da estação, o nome da estação, o estado e aqui, ó, as temperaturas médias, né, de janeiro até dezembro, mais a temperatura média anual, né? Então o que significa essa temperatura aqui de janeiro, né, para a estação de Cruzeiro do Sul aqui no Acre, né? Esse valor de 25,9, né, na célula D5, né? Isso aqui é a média de todos os meses de janeiro de 1981 até 2010, né? Então basicamente isso daqui. Então repare que eu tenho para diversas regiões do Brasil, Acre, Amazonas, Bahia, né? Está em ordem alfabética aqui e eu vou procurar aqui o Rio de Janeiro, né? A nossa estação lá de Seropédica, tá? Para a gente fazer um exemplo aplicado a ela. Então, olha só, Ecologia Agrícola, a estação lá do Rio, lá na cidade de Seropédica, né? Então, vou ocultar aqui as demais estações e olha só, vou copiar aqui, ó, de janeiro a dezembro, né, as normais climatológicas e vou colar naquela planilhazinha, né, que colar especial, vou pedir para transpor os valores, né? Colei aqui as normais climatológicas da temperatura média naquela planilha que eu calculei as médias, né, de temperatura observadas em 2019, né? Então repare aqui que tem uma pequena diferença, né? Eu coloquei aqui, ó, uma fórmula, né? Temperatura da normal observada em 2019 menos a normal climatológica, só para a gente ter uma ideia aqui de como que se comporta, né? Quais seriam as diferenças, a magnitude de diferença, né? Então, uma diferença relativamente pequena, né? Se a gente pensar aqui em 2,5 graus, né? Mas se a gente pensar na aplicação dos graus dias acumulados, isso aqui vai fazer uma diferencinha assim, tá? Então, isso aqui foi só a título de curiosidade, né? Vou tirar essas células aqui e vamos trabalhar com as normais climatológicas, né? Repare que as normais estão associadas aos seus respectivos meses e aqui, ó, na coluna B, eu tenho o número de dias que cada mês apresenta, né? Por que isso é importante, né? Porque essas temperaturas mensais representam, né, na verdade, né, o comportamento diário e toda a variação diária
dos dias daquele respectivo mês, né, são representados por essa média, né? Então é uma simplificação, né, de toda a dinâmica da temperatura, né, em um dia, né? No mês de janeiro, por exemplo, tem dias que tem temperaturas bem mais elevadas do que 26,7 graus e bem menos elevadas do que 26,7 graus, tá? Então vamos tentar aqui agora, né, verificar o conceito aqui de graus-dias, né? Os graus-dias, né, eles são a quantidade de energia acumulada que é utilizada pelo vegetal, né, de maneira efetiva, né, no seu crescimento ou no seu desenvolvimento, né? Então, através de experimentação, a gente tem alguns padrões, né, ou algumas respostas, né, a respeito do ciclo da cultura, a respeito do quanto de graus-dias que a planta precisa para emitir uma folha ou para produzir um fruto, né? Então, isso tudo, né, é feito experimentalmente e através da literatura a gente tem como, né, ter essa estimativa aí, tá? Para a gente fazer o acúmulo de graus-dias, né, a gente precisa saber, por exemplo, a temperatura basal da planta, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ervilha, né, uma cultura hipotética aqui, né, e vou sugerir que a temperatura basal da ervilha é de 6 graus Celsius, tá? Temperatura basal em graus Celsius da ervilha é 6, tá joia? E aqui, né, aqui eu vou colocar, né, os meus graus-dias, né, de cada mês, tá joia? Para fazer esse cálculo, eu utilizo, então, sempre aqui a temperatura do mês, né? Vou abrir aqui, colocar o igual, abrir o parênteses, coloco aqui a temperatura do mês, representado pela minha normal climatológica, menos a temperatura basal, né, que é de 6 graus, né? Aqui, ó, eu vou apertar a tecla F4 para travar a célula, né, já que essa temperatura vai valer para todos os outros meses, né? Então, olha só, em janeiro, né, eu tenho 20,7, né, graus, né, em cada dia, né? E aqui eu vou colocar o vezes e vou multiplicar pelo número de dias, né, que janeiro ficaria... Quantos dias tem um mês de janeiro, na verdade, né? Então, eu coloquei aqui vezes 31, né? E agora eu posso arrastar aqui, ó. Então, isso aqui seriam os graus-dias, né, de cada mês, né? E aqui eu posso calcular os graus-dias acumulados, né? Que seriam, né? Se eu considerar o ano todo, né? Seria o graus-dias do mês de janeiro, mais os graus-dias de janeiro, mais o de fevereiro e assim por diante, né? Então, antes da gente fazer isso, né, vamos considerar aqui também, né, que a necessidade em graus-dias, né, em graus-dias acumulados da cultura da ervilha é de 1.300, né? Então, aqui eu usei as mesmas temperaturas, a mesma temperatura basal e a mesma necessidade da cultura lá naquele exemplo da aula prática, né, da nossa atividade assíncrona. Então aqui, pessoal, eu posso ir acumulando, né, os meus graus-dias aqui. Só que vamos pensar o seguinte, né, hoje, né, é dia 30 de setembro, né? Então vou colocar aqui, ó, 30/9/2020, né? E eu vou fazer o plantio amanhã, por exemplo. No dia 1º de outubro de 2020, né? Então essa aqui seria a data do meu plantio, né? Eu quero saber quando que eu vou fazer a colheita, né? Colheita da minha ervilha. E eu espero que essa colheita seja feita antes, por exemplo, do dia 31, né? No Réveillon eu tenho, né, outro compromisso, tenho viagem marcada, por exemplo. Não vou poder trabalhar no dia 31, é feriado, todo o pessoal da fazenda, né, da empresa vai estar de folga e etc. Então eu quero planejar minha colheita para antes do dia 31. Será que se eu plantar nessa data aqui, dia 1º de outubro, eu consigo fazer a colheita antes ou vou fazer a colheita depois do dia 31? Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui, né? Os graus-dias acumulados, né? Eu venho aqui para o mês que eu vou plantar, né? Aqui em outubro, o que eu vou acumular?
vou acumular 536,3 graus dias, né? A planta vai ficar ali, vou abrir uma coluninha aqui, né? A planta vai ficar 31 dias aqui em outubro, né? Então, o que falta para a planta completar o seu ciclo? Falta, né, a necessidade térmica dela aqui, né, em graus dias, menos o que ela acumulou em outubro, né? Então, olha só. Faltam 763,7 graus dias, né? Se eu for usar o mês de novembro inteiro, ela acumula ainda 749, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ela vai ficar o mês de novembro todo, né, no campo, né? Então, 536,3 que acumulou lá em outubro, mais o que vai acumular em novembro, né? 549, né? Então, ela acumulou aqui, ó, 1085,3 graus dias. Então, ainda falta um pouquinho, né? Vamos ver quanto que falta. 1.300, né? Menos 1085,3, né? Então, ainda falta 214, né? Então, se eu deixar ela dezembro inteiro aqui, ó, ela vai acumular mais do que ela precisa para fechar o ciclo, né? Em dezembro ela vai acumular 610 e ela precisa de aproximadamente, né, vamos colocar aqui em torno de 1/3 disso daqui, né? Então a colheita vai ser feita na primeira quinzena aí de janeiro, né? Nos primeiros 10 dias de janeiro, né? Para eu saber, né, aproximadamente a data da minha colheita, eu preciso saber quantos dias em dezembro, né? Então vou colocar aqui, ó, quantos dias ela vai ficar no campo em dezembro, né? Então, ela precisa ainda dessa quantidade aqui, ó, de graus dias acumulados, 214,7. Eu vou dividir isso daqui pelo número de dias, né, pela temperatura média, né, do mês de dezembro, que é 25,7, né? Então, é o que falta e o que ela vai acumular a cada dia em dezembro, né? Então, aí eu tenho uma expectativa de quantos dias, né, a cultura vai ficar, né, no campo em dezembro, ó. Então 8,35 dias, né, que a cultura vai ficar no campo, tá? Em dezembro, né? Então aqui, ó, em vez de eu acumular aqui, né, 31 vezes 25,7, né, eu vou acumular aqui, vou arredondar para baixo aqui, né, vamos arredondar para cima, né, para garantir a necessidade térmica da cultura, né? 9, né, arredondei para cima aqui, tá? 9 dias em dezembro vezes a temperatura média do mês de dezembro, né? Então acumulou isso daqui, ó, 231, né, em dezembro, né? Na verdade, esse valor aqui, ele fica aqui, né? Em vez de acumular esses 670, ele vai acumular isso daqui, ó, 8,35 dias vezes, né, esses 25,7, né? Então olha só, vai acumular 214,7, né, em dezembro, né? E o acumulado total vai ser igual a isso daqui, né, que acumulou em outubro e em novembro, mais o que acumulou em dezembro, né? Então deu 1.300 certinho, ó. Obviamente, né, você não vai ter 8,35 dias, né? Você pode planejar a sua colheita, né, para um dia posterior ao dia 8, né? Então aqui a gente tem basicamente essa diferença aqui, né? Por exemplo, em vez de usar aqui o 8,35, você joga para 9 dias em dezembro, né? E aí você acumula um pouquinho mais, né, de graus dias aqui. Você tem 1.316,6 graus dias, né? Então você completa o ciclo da cultura, né? Então a sua colheita, né, a previsão da sua colheita é para o dia 9 de dezembro de 2020. Então você faz a colheita, né, consegue negociar o seu produto, né, e aí consegue fazer, né, o planejamento de toda a operação agrícola que precisa, né, envolvendo a colheita da ervilha, tá? Então esse aqui é um exemplo prático aí, né, da aplicação do conceito de graus dias. Espero que tenha sido útil para vocês, né, que vocês possam ter aprendido aqui a aplicação, né, desse conceito, né, e esse conceito é muito utilizado na simulação de culturas, né, previsão de colheita, previsão de produção e assim por diante, né. Esses conceitos de grau dias e de temperatura basal, né, de temperatura base, ok?
Lembrando aqui, pessoal, né, só chamando a atenção aqui, né, para um detalhe importante, né, a nossa temperatura basal aqui no caso, né, ela é inferior, né, à temperatura mínima, né? Então, olha só, a temperatura basal de 6 graus Celsius, né, a temperatura mínima, né, seropédica, né, é geralmente superior. Por isso que a gente fez, né, essa operação aqui, né? A normal climatológica, né, a temperatura do mês menos a temperatura basal, né, vezes o número de dias, né? Porque se a gente não tivesse essa situação aqui, né, a forma de você calcular o graus dias ia ser diferente.